Graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando dessa terra restaurada, esses 6 dias. Nós estamos vendo Jesus nos 6 dias. E nós estamos no 6º dia falando a respeito de Adão, que é figura de Cristo, e Eva, figura da igreja. E nós vamos continuar hoje fazendo um resumo e falando mais coisas. Nós estamos vendo Jesus no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então tudo que Jesus é, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, nós podemos encontrar o testemunho de toda a obra de Jesus, de tudo que Ele é, de tudo que Ele falou em Gênesis 1, em Gênesis 2. Veja que nós já estamos estudando isso, né? E nós estamos vendo essa ligação, esse paralelo entre o primeiro Adão e Jesus, né? O Adão do Éden e Jesus. E nós vimos aqui que Adão é o pai da humanidade, certo? Adão é o pai dessa humanidade e Jesus agora ele é o cabeça da nova criação, certo? Então há esse paralelo. Adão é o primeiro homem da sua raça e Jesus também é o primeiro homem das coisas novas. Ele é o primogênito de toda a criação, certo? Adão é uma alma vivente. Nós vimos lá em Gênesis 2:8 que ele se tornou uma alma vivente. Mas 1 Coríntios 15:45 diz que Jesus é o Espírito que vivifica, né? Que Cristo, Ele é o Espírito que vivifica. Quando o Verbo se fez carne e se tornou Jesus, era um Jesus também que era uma alma vivente. Mas quando Jesus morreu, ressuscitou sendo o Cristo. Então o Cristo não é mais uma alma vivente, mas é um Espírito vivificante, é um Espírito que dá vida. Nós vimos que pela desobediência, né, de Adão, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, o pecado de Adão é o que faz as pessoas serem pecadoras. O que eu preciso fazer para ser um pecador? Nada, você nasce já com o pecado. O pecado é uma herança do pai da humanidade, que é Adão. Mas Jesus, pela obediência de Jesus, muitos foram feitos justos, né? Romanos 5:19, nós vimos isso, que pela obediência, se Adão desobedeceu e bagunçou tudo, por uma desobediência, todo o caos passou a existir. Por um ato de obediência, a obediência de Jesus, nós nos tornamos justos. Nós não nos tornamos justos porque nós obedecemos. Ninguém pode bater no peito e dizer assim: eu sou justo porque eu obedeço a Deus. Não, nós somos justos porque Cristo obedeceu. Porque Cristo obedeceu por nós, porque não tínhamos condições de obedecer à lei de Deus. E Cristo obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então, pelo pecado, né, bloqueou a eternidade. Adão bloqueou a eternidade, porque Deus falou: você certamente morrerá. Se ele tivesse comido a árvore da vida, ele teria aberto o caminho para a eternidade, mas ele bloqueou a eternidade. Agora Cristo não, ele abriu para a eternidade, ele é o caminho para a eternidade. O seu sangue abriu o caminho para a eternidade novamente, glória a Deus. Então veja que Jesus, ele é o oposto desse Adão, e ele é o cabeça de uma nova criação, né? O espiritual, ele é o espiritual, o Adão é o animal, e assim vai. Agora, aí Deus fez o Adão, viu que o Adão estava sozinho e providenciou uma esposa para Adão, certo? Nós falamos que Jesus era único, deixou de ser único para ser o primeiro primogênito. Então Adão e Eva faz um paralelo de Cristo e a igreja. Então Adão dormiu para nascer a Eva, para Eva ser criada. Cristo morreu para nascer a igreja. Então veja, olha como que aponta, né? O Adão ter dormido está apontando para Cristo ter morrido pela igreja, assim como Adão morreu para que Eva viesse. Então isso é um paralelo
muito lindo, muito forte, né? Adão deu uma costela por Eva, ou seja, ele semeou, ele ofertou uma costela. Cristo deu a vida para que viesse a sua igreja, ele deu a própria vida. E uma particularidade é que Cristo foi ferido do lado, entre as costelas também, né? Um soldado lhe feriu e saiu água, né, e sangue misturados ali, a água falando da lavagem dos pecados, a santificação, o sangue falando do perdão, da salvação. Então há também Cristo foi ferido do lado, como Adão também foi ferido do lado, para ser tirado uma das costelas. A igreja foi tirada também simbolicamente do lado de Cristo, certo? Adão morreu por causa de sua mulher. A mulher errou, a mulher fez Adão comer e Adão morreu por causa da sua mulher. Veja, ele obedeceu a mulher e morreu por causa dela. Morreu negativamente, né? Não positivamente, mas Cristo morreu por sua igreja e não foi negativamente, foi positivamente. Então veja que glória, que Cristo, ele morre também por sua igreja. Adão trabalha e soa para o mantimento da sua família e da sua esposa. Veja que Adão, ele cuida da esposa. Nós vimos isso, né, no paralelo que Paulo fez lá em Efésios 5, 22 em diante. Agora, Adão trabalha e soa para manter a sua família, a sua esposa. Cristo vive por interceder por nós, pela igreja. Cristo intercede pela igreja. Cristo está hoje, né, assentado no trono, 7:25 de Hebreus, e ele vive por interceder por nós. Então veja, ele vive por trabalhar, ele está trabalhando por nós, certo? Pela igreja. Eva sente dores de parto. Veja que Eva, para ter filhos, ela sente dores de parto. E a igreja, ela também sente a aflição. A igreja sente a aflição da perseguição humana, religiosa, espiritual. E a igreja, para gerar filhos, ela sente dores. É difícil você trazer pessoas para Cristo. A igreja tem esse papel. A igreja é a barriga de Deus, praticamente, vamos dizer assim. É onde Deus gera seus filhos. E isso, por ser a igreja a geradora de filhos, que a palavra é dada pela igreja, a mensagem, o evangelho, as boas novas, a graça, é a barriga de Deus, a igreja. Então, quando nasce filhos, tem a certa aflição. A igreja, os líderes, os pastores, as pessoas que estão na obra, a igreja em si, ela tem a aflição da perseguição do mundo, do diabo, dos seres humanos, das religiões, mas ela tem a aflição também para gerar filhos, certo? Adão disse: essa é osso do meu osso, certo? Mas Cristo, ele vai dizer: a igreja é a minha noiva, certo? Vinde bendito, diz meu Pai, Jesus vai dizer, possui por herança o reino que lhe estava proposto. Então Adão reconheceu e falou: essa aí faz parte de mim. E Cristo também vai reconhecer a igreja como parte dele. Adão e Eva foi colocado no Éden, não é? Deus colocou o Adão e a Eva no Éden, no Jardim das Delícias, certo? Cristo e a igreja vão morar no céu, no reino eterno. Aí você pode pensar: como assim no reino eterno? Vamos então nos localizar geograficamente na terra, na Nova Jerusalém, no paraíso, no lugar onde Cristo disse: eu vou, mas vou preparar lugar e eu voltarei para vós. Então, assim como Adão e Eva foi colocado no Éden, Cristo e a igreja estará para sempre no paraíso, estará para sempre na Nova Jerusalém, que é o novo céu, a nova terra, certo? Então veja que há muitos paralelos, né? Há muitas comparações que falam a respeito de Cristo e a igreja, né? Sendo Adão e a Eva. Agora, uma particularidade que nós precisamos atentar, que a mulher, ela não tinha nome.
A mulher era chamada de Adão também. O Gênesis 3:20 diz que o nome da mulher era homem, era Adão. Antes do pecado, então, antes de pecar, a Eva era chamada de Adão. Gênesis 1:26 e 27. Gênesis 2:23, certo? Era chamado de mulher ou de homem, no sentido de homem como a raça humana ou mulher como a parte feminina, certo? Mas ela só veio a receber o nome de Eva, ela só veio receber o nome Eva, que quer dizer vida, mãe de toda a vida, depois do pecado, em Gênesis 3:20. Ou seja, quando ela pecou, ela recebeu o seu próprio nome. Até então ela tinha um único nome com Adão, a diferença era que era homem e mulher. Então, agora vamos fazer o paralelo com a igreja conosco antes de Cristo. Por causa do nosso pecado, né, nós tínhamos um nome próprio, filhos da ira, filhos do diabo, filhos das trevas, certo? Nós éramos separados do Adão celestial. Amém? Você consegue entender? Mas em Cristo temos o seu nome. Então, quando agora nós em Cristo, nós não temos um nome separado de Cristo. Assim como Eva não se separava do nome de Adão, ela só veio se separar pelo pecado, e o pecado que nos fazia estar separados de Cristo, agora ligados em Cristo nós temos o nome de Cristo. Foi isso que Jesus disse assim, ó: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, ou seja, eu dei o meu nome para vocês, para que vais e deis frutos. Então estamos em Cristo. Olha a expressão de novo, em Cristo, que nós estudamos muito ela no Velho Testamento, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, mas a simbologia está falando muito também, né? As figuras, os paralelos falam muito dessa expressão em Cristo também, certo? Estamos em Cristo, então temos o nome de Cristo. 1 Coríntios 1:7. Agora, em 2 Coríntios 6:14 e 15, a igreja é chamada de justiça, a igreja é chamada de luz e a igreja é chamada de Cristo. Porque nós agora em Cristo, certo? Nós somos um com Cristo. Isso quer dizer que nós não temos um nome destituídos de Cristo. O que Cristo é, nós somos. O que Cristo chama, nós chamamos também. Então veja que a igreja é chamada de justiça. Em 1 Coríntios capítulo 1:29, Jesus é chamado de justiça. Jesus é a nossa justiça. Mas nós também somos chamados de justiça por causa dessa unidade, por estarmos em Cristo. Veja, Jesus é chamado, a igreja é chamada de luz por Paulo. Luz. E João 8:12 diz que Jesus é a luz do mundo. E a igreja é chamada de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 6:14 e 15. Ou seja, nós somos Cristos destituídos do Cristo ressurreto? Não, porque nós somos um com Ele. Então nós herdamos e recebemos o nome dEle. Nós temos o nome dEle em nós, certo? Então veja que a igreja é chamada de fiel também. Então a igreja é chamada de justiça, de luz de Cristo e de fiel. Jesus é chamado de fiel em Apocalipse 1:5. Em Apocalipse 19:11, Jesus é chamado a fiel testemunha, o fiel. E nós somos chamados de fiéis também. Paulo diz em muitas epístolas, os fiéis em Cristo, né? Ele começa aos fiéis em Cristo, ou seja, nós somos chamados de fiéis porque um dos nomes de Jesus é fiel. Então veja que Eva, ela não se chamava Eva, ela se chamava Adão, porque ela estava ligada em Adão completamente. Depois do pecado houve essa separação, então ela passou a ser chamada de Eva. Nós, por causa do pecado, nós tínhamos o nosso próprio nome, nossa própria identidade, nossa própria vida, mas em Cristo nós nos tornamos o que Cristo é. Nós recebemos como herança o seu nome e nós somos chamados pelo nome do próprio Cristo. Cristo é chamado de justiça, de luz do próprio Cristo e de fiel. Então veja que isso é maravilhoso, ver Jesus, a igreja, o que somos aqui na criação. Você possa encher teu coração e falar o que você é. Você é um com Cristo, para a glória de Deus.